Minha irmã e o marido dela estavam organizando o aniversário de 85 anos da minha mãe. Meu filho se aproximou e me sussurrou: "Pega sua bolsa, vamos sair." Haja como se nada estivesse acontecendo. Achei que ele estava sendo dramático, até que ele fechou as portas do carro e disse: "Algo está muito, muito errado." 10 minutos depois, liguei para a polícia. "De onde você está nos assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários, seu like e se inscreva no canal." Meu nome é Carmen Morales, e aos 52 anos, achei que já tinha visto de tudo. Eu estava errada. Tudo começou 3 horas antes, quando cheguei à casa da minha irmã Lúcia para o aniversário da mamãe. Era um sábado à tarde, e o sol de dezembro brilhava sobre São Paulo. Eu levava o bolo de chocolate que mamãe tanto amava, o mesmo que eu fazia para os aniversários dela nos últimos 20 anos. Carmen. Lúcia me recebeu na porta com um sorriso exageradamente grande. "Que bom que você chegou cedo." Minha irmã mais nova sempre foi atriz, não profissional, mas atriz. Aquele sorriso não enganava ninguém que a conhecesse bem. Roberto, o marido dela, apareceu atrás, secando as mãos em uma toalha. "Carmen, cunhada", disse ele com aquela voz melosa que usava quando queria algo. "Venha, ajude-nos na cozinha." Eu deveria ter suspeitado de algo quando vi que Diogo, meu filho, já estava lá. Aos 27 anos, Diogo era engenheiro de sistemas e raramente chegava cedo a reuniões de família. Ele estava sentado no sofá, mas não assistia à televisão. Seus olhos se moviam constantemente entre Lúcia e Roberto. "Mãe", ele sussurrou quando me aproximei para lhe dar um beijo. "Sente-se aqui comigo um pouco." "Onde está a avó?" perguntei, notando a ausência da mamãe. "Descansando no quarto dela", respondeu Lúcia rapidamente. "Você sabe como ela se cansa." Dona Esperança estava morando com Lúcia nos últimos 6 meses. Depois de uma pequena queda em casa, nós decidimos que era melhor ela não viver sozinha. Como Lúcia tinha mais espaço e Roberto trabalhava em casa, parecia a opção lógica. "Posso ir dar um abraço nela?" perguntei. "Melhor esperarmos um pouco", interveio Roberto. "Ela está tirando a soneca dela." Algo frio escorregou pela minha espinha. Mamãe nunca tirava longas sonecas, especialmente no seu aniversário. Diogo se levantou e veio até mim. "Mãe, me ajuda a procurar uma coisa no seu carro? Acho que esqueci meu presente da avó lá." Eu conhecia meu filho o suficiente para saber que ele nunca esquecia presentes no carro. Além disso, eu tinha visto perfeitamente quando ele entrou com uma sacola de presente nas mãos. "Claro, meu filho." Lá fora, sob o sol de dezembro, Diogo me pegou pelo braço. "Mãe, precisamos ir embora agora." "O que você está dizendo?" "Acabamos de chegar." Eu ouvi coisas. Seus olhos castanhos, idênticos aos meus, estavam cheios de preocupação. "Roberto está no telefone há 1 hora. Algo sobre documentos da avó." "Que tipo de documentos?" "Procurações, testamentos." "Mãe, acho que eles estão tramando algo contra a avó." Meu coração acelerou. Nos últimos meses eu tinha notado que Lúcia evitava minhas perguntas sobre as finanças da mamãe. Quando eu perguntava como estavam as coisas, sempre recebia respostas vagas. "Tudo bem, Carmen, não se preocupe." Mas eu me preocupava. Mamãe tinha uma casa própria que valia uma fortuna, economias de uma vida inteira e uma pensão considerável do papai, que morreu há 10 anos. "Você tem certeza do que ouviu, meu filho?" Eu ouvi Roberto dizer: "Amanhã terminamos tudo." E algo sobre "antes que a Carmen descubra." Aquelas palavras foram como um tapa. Roberto estava falando de mim, planejando algo, e eu era o obstáculo. "Diogo, vamos voltar para dentro. Haja normalmente, mas escute tudo." "Não, mãe, seu rosto entrega tudo o que você pensa." "Vamos embora agora e ligamos para a polícia." Ele estava certo. Eu nunca fui boa em esconder minhas emoções. Se eu entrasse naquela casa sabendo o que sabia, Roberto notaria em 5 segundos. "Espera." Peguei meu telefone e disquei o número da mamãe. Tocou 5 vezes antes que Lúcia atendesse. "Carmen, por que você está ligando para o telefone da mamãe?" "Quero falar com ela." Eu disse que ela está descansando. "Lúcia, é aniversário dela. Quero dar os parabéns." Uma pausa. Uma pausa longa demais. Ela está no banheiro. "Eu te ligo daqui a pouco." Ela desligou. Diogo e eu nos olhamos. Em 48 anos de vida, Lúcia nunca tinha desligado o telefone sem se despedir. "Vamos", eu disse entrando no carro. "Mas primeiro vamos à casa da mamãe." Durante a viagem de 20 minutos até Pinheiros, onde a mamãe morava há 30 anos,
Diogo não parou de olhar pelo retrovisor. Acha que estão nos seguindo? Não sei, mas não importa mais. Se estão fazendo o que acho que estão fazendo, cada minuto conta. A casa da mamãe estava exatamente como havíamos deixado 6 meses atrás. As plantas do jardim estavam secas, as janelas fechadas, mas havia algo diferente. O cadeado do portão principal era novo. Quando eles trocaram a fechadura? Perguntou Diogo. Eu não sabia, e isso me preocupou mais do que tudo o mais. Peguei as chaves que a mamãe me havia dado anos atrás. Nenhuma servia. Olha isso, disse Diogo, apontando para a caixa de correio. Estava repleta de correspondência. Peguei os envelopes, extratos bancários, papéis do governo, cartas de advogados, todos endereçados à Esperança Morales, todos com datas dos últimos 3 meses, todos sem abrir. Diogo, eu disse com a voz trêmula, sua avó não está recebendo a correspondência dela. Meu filho abriu um dos envelopes bancários com cuidado. Seu rosto ficou pálido. Mãe, olhe isso. O extrato mostrava transferências grandes. A conta poupança da mamãe, que há 6 meses tinha R$400.000, ZA0, AGUR, AM, USTR, AV, AU, MS, ALD, UD e R$400.000, 0, agora mostrava um saldo de R$30.000. Onde está o dinheiro? Sussurrei. Diogo abriu outro envelope. Este era de um tabelião. Prezada Senhora Morales. Anexo cópia das novas procurações assinadas em 15 de novembro, onde se outorga poder total a Lúcia Morales de Herrera para administrar todos os seus bens. Minhas mãos começaram a tremer. 15 de novembro havia sido há 3 semanas. Mamãe nunca me mencionou nenhuma procuração. Isso não está certo, murmurei. Mamãe jamais faria algo assim sem me consultar. E se não foi ela quem fez? Perguntou Diogo com a voz séria. Essa possibilidade me atingiu como um martelo. Nos últimos meses, toda vez que eu falava com a mamãe pelo telefone, ela parecia confusa, distante. Lúcia sempre dizia que era normal para a idade. Mas e se não fosse normal? E se a estivessem medicando? E se a tivessem forçado a assinar? Temos que voltar. Você está louca? Se o Roberto suspeitar de algo... Diogo, minha mãe pode estar em perigo. Eu não me importo com o Roberto. Voltamos para a casa da Lúcia como um furacão. Desta vez, não íamos agir normalmente. Desta vez, íamos em busca de respostas. Roberto abriu a porta antes que tocássemos. Esqueceram alguma coisa? Perguntou, mas seu sorriso não alcançava os olhos. Queremos ver a mamãe agora, eu disse, empurrando a porta. Carmen, eu disse que ela está descansando. É o aniversário dela. Minha voz ecoou pela casa. Não me importa se ela está descansando. Caminhei diretamente para o quarto onde eu sabia que mamãe estava. Roberto tentou me bloquear, mas Diogo se interpôs. Deixe-a passar, disse meu filho com uma voz que eu não reconheci. Uma voz dura, adulta, protetora. Abri a porta do quarto e o que vi me partiu o coração. Mamãe estava sentada em uma cama que não era dela, em um quarto que cheirava a remédios, olhando por uma janela com grades que eu não me lembrava de ter visto antes. Mamãe! Ela se virou lentamente, como se o som da minha voz fosse difícil de processar. Carmen, o que você está fazendo aqui? Sua voz soava diferente, apagada. Aproximei-me e sentei-me na cama ao lado dela. Seus olhos, que sempre foram brilhantes e astutos, pareciam opacos, perdidos. Vim te dar os parabéns, mamãe. É seu aniversário. Meu aniversário? Ela me olhou confusa. Que dia é hoje? Um frio terrível se apoderou de mim. Minha mãe, que durante 85 anos teve uma memória perfeita, não lembrava o dia do seu aniversário. Como você se sente, mamãe? Cansada. Eu estou sempre cansada. Ela levantou a mão e eu vi que tremia levemente. Lúcia diz que é normal para a minha idade. Na mesinha de cabeceira havia 5 frascos de remédios. 5. Minha mãe, que a vida toda se gabou de só tomar aspirina, agora tinha 5 medicamentos diferentes. Para que servem esses remédios, mamãe? Eu não sei. Lúcia diz que são importantes. Diogo entrou no quarto seguido por Lúcia, que parecia nervosa. Carmen, você não deveria alterá-la, disse minha irmã. O médico diz que ela precisa de tranquilidade. Que médico? Perguntei, levantando-me da cama. O Dr. Ramírez, um especialista em geriatria. Quando ela começou a consultar esse médico? Lúcia hesitou. Há alguns meses. E quando começou com tantos remédios? Carmen, por favor, o médico sabe o que faz. Peguei um dos frascos. O nome do medicamento me era desconhecido,
mas o que eu reconheci foi a data. Havia sido prescrito há apenas 2 semanas. Mamãe, me ajoelhei ao lado dela. Você se lembra de ter ido ao médico recentemente? Ela me olhou com olhos confusos. Ao médico? Não, eu não me lembro. Claro que não se lembra, explodiu Lúcia. Ela tem problemas de memória, por isso está aqui comigo. Diogo se aproximou dos remédios e tirou fotos de cada frasco com o telefone. O que você está fazendo? Perguntou Lúcia alarmada. Quero saber o que estão dando para minha avó, respondeu meu filho com calma. Roberto apareceu na porta. Acho que é hora de vocês irem. Esperança precisa descansar para a festa dela. Que festa? Perguntei. A que organizamos para esta noite. Mamãe, dirigi-me a ela suavemente. Você sabia que teria uma festa hoje? Ela balançou a cabeça lentamente. Ninguém me falou nada de festa. As trocas de olhares entre Lúcia e Roberto foram tudo o que eu precisei para confirmar minhas suspeitas. Nós vamos, anunciei. Mas mamãe vem conosco. O quê? Lúcia se levantou imediatamente. Você não pode levá-la. Eu sou a cuidadora legal dela. Desde quando você é a cuidadora legal dela? Silêncio. Lúcia, eu fiz uma pergunta. Desde que o médico determinou que ela precisa de cuidados especializados. E quando foi isso exatamente? Mais silêncio. Mamãe, dirigi-me a ela. Você quer vir comigo para minha casa por um tempo? Seus olhos se iluminaram pela primeira vez desde que eu havia chegado. Sim, eu gostaria. Ela não pode ir, interveio Roberto. Ela tem uma consulta médica amanhã. Que tipo de consulta? Com o psiquiatra. Aquela palavra caiu sobre mim como um balde de água fria. O psiquiatra. Para avaliar o estado mental dela, disse Roberto com excessiva tranquilidade. Tudo estava se encaixando. Os medicamentos, a confusão, o isolamento, os papéis assinados, a consulta com o psiquiatra. Eles estavam montando um caso para declará-la incapaz. Diogo, eu disse sem tirar os olhos de Roberto. Ajude a avó a arrumar algumas coisas. Carmen, você não pode fazer isso, protestou Lúcia. Fazer o quê? Visitar minha mãe na minha própria casa? Ela vive aqui agora. Por decisão de quem? Pelo próprio bem dela. E quem decidiu qual era o próprio bem dela? Você. Neste momento, mamãe conseguiu se levantar. Apesar da confusão, apesar dos medicamentos, havia algo em sua postura que me lembrou a mulher forte que havia criado 2 filhas sozinha após a morte do papai. Eu quero ir com a Carmen, disse ela com uma voz mais clara do que havia soado o dia todo. Mãezinha, tudo bem, disse Lúcia com a voz melosa, aproximando-se. Apenas descanse um pouco mais e... Eu quero ir com a Carmen. Desta vez, sua voz foi forte, decidida. Roberto deu um passo à frente. Esperança, você está confusa. Este é seu lar agora. Não! Gritou mamãe com uma força que me surpreendeu. Esta não é a minha casa. Minha casa tem jardim. Minha casa cheira a flores. Não a remédios. Lúcia começou a chorar. Mamãe, por favor, tudo o que fizemos foi por você. Tudo o que fizeram? Perguntei. Como esvaziar a conta bancária dela? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu não sei do que você está falando, disse Roberto. Nós finalmente encontramos os extratos bancários. Diogo falou de onde estava ajudando a mamãe a calçar os sapatos. Nós sabemos do dinheiro que desapareceu. Esse dinheiro foi para os cuidados médicos dela, disse Lúcia rapidamente. 400 iransairs. 000 em 3 meses para cuidados médicos? Perguntei. Tratamentos especializados são caros. Que tratamentos? Carmen, você não entende. Mamãe está doente, muito doente. Olhei para a mamãe, que apesar da confusão, havia conseguido calçar os sapatos e procurar a bolsa. Ela não parecia uma mulher muito doente. Parecia uma mulher dopada. Diogo, vamos. Vocês não podem levá-la. Roberto se pôs na frente da porta. Você está me ameaçando? Perguntou Diogo. E pela primeira vez, vi o homem em que meu menino havia se transformado. Alto, forte, determinado. Roberto recuou. Isso não vai ficar assim, disse Lúcia em meio às lágrimas. Carmen, você não sabe o erro que está cometendo. O único erro que cometi foi confiar em você. Saímos daquela casa com a mamãe entre Diogo e eu. Não falamos até estarmos no carro. Meu filho, eu disse quando liguei o motor. Pare na primeira farmácia que você vir. Para quê? Vou perguntar ao farmacêutico o que exatamente os remédios que estão dando para sua avó fazem. Na farmácia, o farmacêutico, um senhor mais velho com óculos, revisou as fotos que Diogo havia tirado.
Senhora, ele me disse com preocupação. Esses medicamentos são todos sedativos, ansiolíticos muito fortes. Para que são usados? Para casos severos de agitação psiquiátrica, demência avançada? Mas esta combinação, ele balançou a cabeça, é forte demais para uma pessoa idosa lúcida. Que efeitos eles têm? Confusão, perda de memória, desorientação, docilidade extrema. Docilidade extrema. Perfeito para fazer assinar documentos alguém que normalmente não os assinaria. E se uma pessoa normal tomasse esses remédios? Pareceria que tem demência. Bingo. Voltamos para o carro, onde a mamãe nos esperava. Ela tinha dormido, mas quando fechei a porta, abriu os olhos. Carmen, disse ela, e sua voz soava um pouco mais clara. Eu estou com medo. Medo de quê, mamãe? Do Roberto. Ele diz coisas quando pensa que estou dormindo. Meu coração parou. Que tipo de coisas? Ele diz que logo não vou mais me lembrar de nada. Que logo não serei mais problema para ninguém. Diogo e eu trocamos olhares pelo retrovisor. Mais alguma coisa, mamãe? Ele diz que quando eu não me lembrar mais da minha casa, eles vão vendê-la. Diz que, a essa altura, eu não saberei mais a diferença. A raiva que senti naquele momento era diferente de tudo que eu já havia experimentado. Era fria, calculista, poderosa. Roberto havia cometido um erro fatal. Ele tinha subestimado tanto a mulher que estavam dopando quanto a filha que a amava. Mamãe, eu disse virando-me para olhá-la. A partir de agora você não vai tomar nem mais uma única pílula, você me entende? Ela assentiu. Diogo, vamos para casa. Temos uma guerra para vencer. Naquela noite, não dormimos nada. Enquanto a mamãe descansava pela primeira vez em meses sem medicamentos forçados, Diogo e eu transformamos minha sala de jantar em centro de operações. Ok, mãe. Vamos ponto por ponto, disse Diogo, abrindo o laptop. Como engenheiro de sistemas, sua mente funcionava de maneira lógica e ordenada. Exatamente o que precisávamos. Primeiro, os medicamentos. Temos fotos de todos os frascos. O farmacêutico nos disse que a combinação era para induzir confusão. Segundo, o dinheiro. 400 wires. 000 desaparecidos em 3 meses. Terceiro, as procurações assinadas quando ela estava dopada. E quarto, a consulta de amanhã com o psiquiatra. Tomando meu 5º café da noite, eu adicionei. E quinto, Roberto ameaçou vender a casa dela quando ela já não se lembrasse da diferença. É um plano perfeito, admitiu Diogo. Se nós não tivéssemos aparecido hoje, amanhã o psiquiatra teria declarado a avó incapaz. Lúcia teria obtido custódia legal total. E em 6 meses, Dona Esperança estaria em um asilo enquanto eles vendiam tudo. A maldade do plano me impressionou. Sabe o que mais me incomoda? O quê? Que Lúcia chorou. Chorou como se realmente acreditasse que estava fazendo a coisa certa. Minha irmã mais nova sempre foi a dramática da família. Desde crianças, quando nos metíamos em encrenca, ela chorava até que a mamãe a perdoava. Eu, sendo a mais velha, sempre levava a bronca mais forte. Mas isso era diferente. Isso não era travessura de criança. Isso era roubo, abuso de idoso, fraude. Precisamos de evidências, disse Diogo. Evidências reais que possamos apresentar à polícia. Como? Não temos acesso às contas bancárias dela. Não, mas a avó tem. Às 6 da manhã, quando a mamãe acordou mais lúcida do que eu havia em meses, eu expliquei a situação. Minha filha, ela me disse, sentando-se na minha cozinha. Eu nunca assinei procuração nenhuma. Eu sei, mamãe. E nunca disse a Lúcia que ela poderia mexer no meu dinheiro. Nós sabemos. Aquela casa é minha. Eu paguei com o dinheiro do seguro de vida do seu pai. Também sabemos. Seus olhos, pela primeira vez em meses, brilharam com a astúcia que eu me lembrava. O que você precisa que eu faça? Diogo explicou o plano. Precisávamos que ela fosse ao banco e solicitasse um relatório completo de todas as transações dos últimos 6 meses. Como titular da conta, ela tinha direito a essa informação. E depois? Depois vamos a um advogado, eu disse. E depois ligamos para a polícia. E Lúcia? Essa pergunta me doeu mais do que eu esperava. Apesar de tudo, ela ainda era minha irmã mais nova. Lúcia tomou a decisão dela quando resolveu te roubar, mamãe. Às 9 da manhã, estávamos no banco. O gerente, o Sr. Vasconcelos, conhecia a mamãe há anos. Dona Esperança, que prazer em vê-la. A senhora está muito bem. Obrigada, doutor. Eu preciso rever minha movimentação bancária.
Claro, algum período específico? Os últimos 6 meses. Enquanto esperávamos os relatórios, meu telefone tocou. Era Lúcia. Carmen, onde está a mamãe? Ela não foi à consulta médica. Cancelamos a consulta. Você não pode cancelar as consultas médicas dela. Posso e fiz. Carmen, traga-a de volta imediatamente. Se não o fizer, vou ligar para a polícia. A ironia daquela ameaça quase me fez rir. Perfeito. Ligue para eles. Tenho umas coisas para contar. Eu desliguei. Era Lúcia? Perguntou mamãe. Sim. Ela diz que vai ligar para a polícia. Ótimo. Assim economizamos a ligação. Quando o Sr. Vasconcelos voltou com os papéis, seu rosto estava sério. Dona Esperança, eu tenho que perguntar. A senhora autorizou todas essas transferências? Os papéis mostravam a história completa. Começou em julho. Transferências pequenas no início. R5.000, 00, R5.000, 00, R10.000, jazers. Mas em outubro ficaram mais agressivas. R50.000, 00, R50.000, jaros, R70, 00, até chegar à transferência final de R$120 mil há 2 semanas. Tudo transferido para uma conta em nome de Roberto Herrera. Eu nunca autorizei essas transferências, disse mamãe com a voz firme. Mas nós temos as autorizações assinadas pela senhora. Posso vê-las? O gerente buscou as cópias. As assinaturas se pareciam com as da mamãe, mas havia algo diferente. As letras tremiam. Algumas palavras estavam incompletas. Mamãe, a senhora assina assim normalmente? Claro que não. Minha letra nunca tremeu. Diogo tirou fotos de todas as assinaturas falsificadas. Que procedimentos seguimos para relatar fraude? Perguntou Diogo. Vocês precisam fazer uma denúncia formal. Nós bloquearemos imediatamente qualquer transação adicional e iniciaremos uma investigação. Faça isso. Saindo do banco, fomos direto para o Dr. Noronha, o advogado que havia cuidado do testamento do papai há 10 anos. Quando lhe mostramos toda a evidência, seu rosto ficou sério. Isso é abuso financeiro de idoso. É um crime federal. Que chances temos com esta evidência? Muito boas. Mas eu preciso perguntar algo à sua mãe. Ele se dirigiu à mamãe. Dona Esperança, a senhora se lembra de ter dado permissão à sua filha para tomar decisões médicas pela senhora? Nunca. Lembra-se de ter assinado algum documento que lhe desse controle sobre sua casa? Jamais. Lembra-se de ter ido a um tabelião nos últimos 6 meses? Não. O advogado assentiu. Temos um caso sólido de fraude, falsificação de documentos e abuso de idoso. Vocês querem prosseguir? Olhei para a mamãe. Aos 85 anos, depois de ter criado 2 filhas, depois de ter trabalhado como secretária por 40 anos para manter sua casa, depois de ter economizado cada real para ter segurança na velhice, ela merecia justiça. Nós prosseguimos. O Dr. Noronha nos acompanhou até a delegacia de polícia. O delegado Ruiz ouviu nossa denúncia com atenção. Onde estão os acusados agora? Em casa, suponho. Nós vamos emitir mandados de prisão imediatamente, mas preciso advertir. Se eles souberem desta denúncia antes de os prendermos, podem fugir ou destruir evidências. O que o senhor sugere? Que não falem com ninguém até que tenhamos Roberto e Lúcia sob custódia. Voltamos para minha casa, sentindo-nos esperançosos pela primeira vez em dias. Mas quando chegamos, havia um carro desconhecido estacionado na frente. Roberto estava sentado nos meus degraus. Precisamos conversar, disse ele quando me aproximei. Não temos nada para conversar. Carmen, acho que sim. Seu tom era diferente, menos arrogante, mais perigoso. Diogo, leve a avó para dentro. Não, mãe, eu fico com você. Roberto se levantou lentamente. Carmen, você sabe quanto dinheiro sua mãe deve pelos cuidados médicos privados que estivemos pagando? Do que você está falando? Faturas, recibos, documentos que provam que cada real que tiramos da conta dela foi para gastos médicos legítimos. Peguei meu telefone e disquei o número do delegado Ruiz. O que você está fazendo? Perguntou Roberto. Ligando para a polícia. Não faça isso. Por que não? Porque, se você fizer, sua mãe vai acabar na cadeia por evasão de impostos. Meu dedo parou sobre o botão de chamada. Como é que é? Você sabia que sua mãe nunca declarou a renda das casas que aluga em Pirituba? São 3 propriedades que ela tem alugado por 15 anos, sem pagar um centavo de imposto. O mundo parou. Mamãe nunca me mencionou propriedades alugadas. Você está mentindo, Roberto?
Ele sorriu. Um sorriso frio, calculista. Quer apostar? Roberto abriu uma pasta parda que trazia na mão. Dentro havia cópias de contratos de aluguel, recibos e fotos de 3 casas que eu não reconheci. Sua mãe, querida Carmen, tem cobrado aluguéis de R$ 150 mil mensais durante 15 anos, sem declarar um centavo sequer à Receita Federal. Minha mente tentava processar a informação. Mamãe tinha propriedades que nunca me havia contado. Mesmo que isso seja verdade, não justifica dopá-la e roubar o dinheiro dela. Dopá-la? Roberto riu. Carmen, sua mãe tem demência. Os medicamentos são necessários. Eu falei com o farmacêutico. Esses remédios são sedativos para controlar a agitação dela. Ela não estava agitada até começar a tomá-los. Diogo se aproximou de mim. Mãe, não discuta com ele. Vamos ligar para o delegado. Roberto me olhou diretamente nos olhos. Se você ligar para a polícia agora, meu advogado vai apresentar uma denúncia contra sua mãe por evasão fiscal milionária amanhã de manhã. Seu advogado, o Dr. Pires, especialista em crimes fiscais. Eu conhecia aquela reputação. Pires era conhecido por destruir vidas nos tribunais. Além disso, continuou Roberto, tenho testemunhas que vão declarar que sua mãe estava agindo de maneira errática, muito antes de começar com os medicamentos. Que testemunhas? Os vizinhos, o médico, a enfermeira que a cuidava. Que enfermeira? A que contratei para cuidar dela em casa antes que viesse morar conosco. Isso era novo para mim. Mamãe nunca me disse que tinha enfermeira. Há muitas coisas que sua mãe não lhe disse, Carmen. A porta da minha casa se abriu e mamãe saiu, seguida por Diogo. O que esse homem está fazendo aqui? Perguntou mamãe, e sua voz soava mais forte, mais lúcida do que havia estado em meses. Roberto estava me explicando sobre as propriedades que você tem em Pirituba, eu disse. O rosto da mamãe se transformou de confuso a alarmado em um segundo. Como você sabe das casas? Perguntou a Roberto. Meu coração afundou. Era verdade. As propriedades existiam. Eu contei a Lúcia há meses, Esperança. Quando você começou com seus episódios de confusão. Eu não tenho episódios de confusão, Roberto. No dia em que você caiu em casa, estava tentando esconder dinheiro em espécie no jardim. Eu a encontrei cavando buracos às 2 da manhã. Mamãe me olhou com olhos suplicantes. Carmen, as casas... É verdade, mamãe. Você tem propriedades que não me contou. Ela assentiu lentamente. São 3 casinhas em Pirituba. Comprei há anos com o dinheiro que seu pai me dava. E nunca pagou impostos pelos aluguéis? Seu pai disse que não era necessário se fossem pequenas. Roberto interveio. O problema é que estamos falando de 15 anos de renda de quase 2 milhões de euros anuais não declarados. Diogo fez cálculos rapidamente em sua cabeça. Isso dá R30 milímetros ILH, UY, ISIMR, INDANA, UD e CLARADA, IXATO, ASMULT, ASIINCARGOSD, ARICEIT, AFID, IRALVA, OSIRA, PROXIM, ADAMINTIR 30 mili, Oreo Esmrendan A, o declarada, exato, as multas encargos da Receita Federal VA, user aproximadamente R20 milhões. O número era esmagador, R20 Mary ILAGO IS. MAMAINAUTINAAR 20 mili. O I Ismam A em A. O tinha R 20 milhões. Ninguém da minha família tinha 20 milhões. O que você quer, Roberto? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Simples. Vocês esquecem essa acusação ridícula de fraude. Sua mãe volta comigo, onde pode receber os cuidados médicos de que precisa, e eu me esqueço de mencionar as propriedades à Receita. E se não aceitarmos? Amanhã de manhã sua mãe vai enfrentar acusações federais por evasão fiscal. Aos 85 anos, isso significa prisão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diogo foi o primeiro a falar. Isso é chantagem. Não, disse Roberto calmamente. Isso é realidade. Esperança cometeu crimes fiscais. Eu estou oferecendo uma solução que beneficia a todos. Beneficia a todos? Você roubou 400 mil reais. Eu paguei cuidados médicos, medicamentos, comida, hospedagem. Quer ver os recibos? Ele tirou outra pasta. Esta tinha faturas de farmácias, consultas médicas e compras de supermercado, todas por valores que somados chegavam aproximadamente a 400 mil reais. Isso não pode ser legal.
murmurou Diogo. É perfeitamente legal. Esperança me deu procuração para gerenciar os gastos médicos dela. Ela estava dopada quando assinou isso. Isso vocês teriam que provar. Enquanto isso, ela estava sob cuidado médico profissional. Mamãe sentou-se pesadamente nos degraus. Pela primeira vez desde que a tirei da casa de Lúcia, ela parecia derrotada. Carmen, disse ela com a voz pequena. O que vamos fazer? A pergunta que eu não queria enfrentar. O que faríamos? Se ligássemos para a polícia, Roberto cumpriria sua ameaça. Mamãe enfrentaria acusações federais que poderiam colocá-la na cadeia e destruir seu patrimônio. Se não ligássemos, Roberto e Lúcia continuariam roubando-a até que não sobrasse mais nada. Preciso de tempo para pensar, eu disse finalmente. Você não tem tempo, respondeu Roberto. Ou me dá uma resposta agora, ou meu advogado apresenta a denúncia fiscal amanhã. Onde está Lúcia em tudo isso? Lúcia está em casa, cuidando das coisas da Esperança. Que coisas? Os remédios, as roupas, os documentos importantes. A ameaça estava clara. Se não aceitássemos seus termos, Lúcia destruiria qualquer evidência que pudéssemos usar mais tarde. Olhei para a mamãe sentada nos meus degraus, parecendo pequena e frágil. Olhei para Diogo com a mandíbula cerrada e os punhos fechados. Olhei para Roberto sorrindo com a confiança de quem tem todas as cartas. Mas Roberto havia cometido um erro enorme. Ele havia assumido que éramos as únicas pessoas que sabiam a verdade. Está bem, eu disse finalmente. Eu aceito. Diogo me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Mamãe, eu aceito. Repeti. Mamãe volta com você. Esquecemos a acusação de fraude e você esquece as propriedades. Roberto sorriu triunfante. Excelente decisão, Carmen. Mas eu tenho uma condição. Qual? Quero falar com a Lúcia primeiro. Quero ouvir da boca dela que é isso que ela quer. Claro, podemos ir agora mesmo. Não, quero falar com ela a sós, sem você presente. Roberto hesitou. Não acho que seja necessário. É a minha condição. Ou eu falo com a minha irmã a sós, ou ligamos para a polícia agora mesmo e que as fichas caiam onde tiverem que cair. Depois de um momento, Roberto assentiu. Está bem, mas só 10 minutos. Perfeito. Enquanto Roberto se afastava para fazer uma ligação telefônica, Diogo me agarrou pelo braço. No que você está pensando? Você vai desistir assim? Confie em mim, eu sussurrei. E quando chegarmos à casa da Lúcia, grave tudo com o seu telefone. Por quê? Porque Roberto cometeu um erro fatal. Qual? Assumiu que Lúcia estava tão convencida disso quanto ele. Meia hora depois, estávamos em frente à casa onde Lúcia havia crescido com Roberto. De fora, parecia normal, tranquila, mas eu sabia que lá dentro estava minha irmã, provavelmente se preparando para a conversa mais difícil de nossas vidas. Roberto ficou no carro. 10 minutos, Carmen. Diogo ativou discretamente o gravador do seu telefone enquanto caminhávamos em direção à porta. Lúcia abriu antes que tocássemos. Seus olhos estavam vermelhos de chorar. Carmen. Lúcia. Ficamos paradas ali por um momento. Duas irmãs que haviam brincado juntas quando crianças, que haviam brigado por brinquedos, que haviam chorado juntas quando o papai morreu, agora se enfrentando como estranhas. Podemos nos sentar? Perguntou Lúcia. A sala dela estava exatamente como eu me lembrava, cheia de fotos de família. Ironicamente, a maioria incluía a mamãe, sorrindo, abraçando suas duas filhas, orgulhosa da família que havia construído. Roberto me disse que você aceitou, disse Lúcia secando os olhos. Roberto é muito persuasivo. Carmen, você precisa entender que nunca quisemos machucar a mamãe. Dopá-la até que perdesse a memória não era machucá-la? Os medicamentos eram necessários. Sua voz falhou. Carmen, mamãe estava tendo episódios, momentos em que não me reconhecia, dias em que não lembrava onde estava. E quando esses episódios começaram? Há uns 4 meses. E quando ela começou a tomar os remédios? Mais ou menos na mesma época. Lúcia, você não vê a conexão? As medicinas causaram a confusão. Não a trataram. Isso é impossível. O Dr. Ramírez disse. Quanto Roberto te pagou para conseguir o Dr. Ramírez? A pergunta a atingiu como um tapa. O quê? Lúcia, Roberto planejou isso. Os medicamentos eram para fazer a mamãe parecer incapaz. Os episódios de confusão começaram depois dos remédios. Não antes. Não, ela balançou a cabeça.
Roberto me disse que a mamãe precisava de cuidados especializados e, casualmente, esses cuidados custaram exatamente o dinheiro que a mamãe tinha economizado. Pela primeira vez desde que eu havia chegado, vi dúvida nos olhos da minha irmã. Carmen, eu realmente acreditei que estávamos ajudando. Ajudando? Roubando o dinheiro dela? Não era roubo, era para os gastos médicos dela. 400 mil reais em gastos médicos em 3 meses. Roberto me mostrava as faturas. Você as viu você mesma? Ou Roberto as mostrava a você? Silêncio. Lúcia, me responda. Você foi às consultas médicas com a mamãe? Nem sempre. Você pagou diretamente aos médicos, não foi? Roberto gerenciava isso. Você viu os remédios que davam para a mamãe? Roberto me dizia para dar. E você nunca achou estranho que uma mulher que nunca tinha tomado mais do que aspirina, de repente, precisasse de 5 medicamentos diferentes? As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Lúcia. Eu confiei no Roberto. E as propriedades em Pirituba? Que propriedades? Meu coração parou. Roberto não havia contado sobre as propriedades. Do que você está falando? Diogo e eu trocamos olhares. Roberto havia estado jogando um jogo diferente com Lúcia. Lúcia, mamãe tem 3 propriedades em Pirituba que tem alugado por anos. Isso é impossível. Mamãe nunca me disse nada sobre propriedades. Roberto as descobriu e está usando essa informação para nos chantagear. Como? Diz que se ligarmos para a polícia, vai denunciar a mamãe à Receita Federal por evasão de impostos. O rosto de Lúcia ficou pálido. Roberto sabia das propriedades e não me disse? Mas então, se ele sabia que a mamãe tinha mais dinheiro, por que me disse que precisávamos do dinheiro das economias dela para os gastos médicos? Exatamente a pergunta que eu esperava que você fizesse. Porque Roberto nunca planejou usar o próprio dinheiro para cuidar da mamãe. Ele planejou usar o dinheiro da mamãe para enriquecer. Não, sussurrou Lúcia. Roberto me ama. Roberto me disse que a mamãe seria como a mãe dele. Lúcia, onde você conheceu Roberto? No trabalho. Onde você trabalhava? No banco. Eu cuidava de contas de clientes idosos. Diogo e eu nos olhamos novamente. A conexão era óbvia. Roberto sabia que você trabalhava com contas de idosos. Sim, eu mencionei quando começamos a sair. E quando ele começou a perguntar sobre a mamãe? Depois que eu disse a ele que ela tinha uma casa própria e economias. Quanto tempo depois? Tipo 1 semana depois. Lúcia, eu disse suavemente. Não te parece estranho que Roberto tenha se interessado tanto pela mamãe tão rápido? Mais lágrimas. Eu pensei que era porque me amava. E quando ele te pediu em casamento? Depois que a mamãe caiu em casa. Imediatamente depois. Na mesma semana. O padrão era claro. Roberto havia identificado Lúcia como acesso a uma mulher idosa com dinheiro. Ele havia se casado com ela para ter legitimidade legal. Havia esperado o momento perfeito, quando a mamãe se machucou, para implementar seu plano. Lúcia, Roberto te usou. Não, ela soluçou. Ele me ama. Então, por que não te contou sobre as propriedades em Pirituba? Eu não sei, porque o plano dele nunca foi compartilhar o dinheiro com você. O plano dele era conseguir controle total sobre os bens da mamãe. E depois? Depois ele não precisaria mais de você. A porta se abriu e Roberto entrou. O tempo acabou, anunciou. Já terminaram a conversa de irmãs. Lúcia se virou para ele e, pela primeira vez, vi algo diferente em seus olhos. Suspeita. Roberto, por que você não me falou sobre as propriedades que a mamãe tem em Pirituba? Roberto congelou. Que propriedades? As que você mencionou para a Carmen. As que você vai usar para chantageá-la. Lúcia, eu não sei do que a Carmen está falando. Roberto, disse Lúcia levantando-se. Me diga a verdade. Você sabia que a mamãe tinha mais propriedades? Claro que não. Mas sua voz soava diferente. Menos segura. Diogo ajustou discretamente seu telefone para capturar melhor o áudio. Então, por que você disse a Carmen que ia denunciar a mamãe à Receita Federal? Roberto percebeu que havia caído em sua própria armadilha. Lúcia, Carmen está tentando te confundir. Eu estou confusa? Perguntou Lúcia. Ou você tem mentido para mim? Amor! Não me chame de amor! Gritou Lúcia. Há quanto tempo você sabia das propriedades? Silêncio. Há quanto tempo? Desde o começo, admitiu Roberto. Finalmente, a confissão caiu sobre a sala como uma bomba. Desde o começo de quê? Sussurrou Lúcia. Desde que começamos a sair.
Você sabia das propriedades da mamãe antes de nos casarmos? Sim. E nunca me disse? Eu não queria que você se preocupasse. Ou você não queria que eu soubesse quanto dinheiro planejava roubar? Roberto mudou completamente. A máscara de marido amoroso desmoronou. Lúcia, sua mãe é uma mulher rica que vive como pobre. Tem milhões de reais em propriedades e os mantém em segredo enquanto reclama de não ter dinheiro suficiente. Isso não te dá o direito de roubá-la. Não é roubo, é herança adiantada. Mamãe está viva, não é herança. Na idade dela, é praticamente o mesmo. A frieza com que ele disse aquelas palavras me gelou o sangue. Roberto realmente via a mamãe como uma fonte de dinheiro que já deveria estar morta. Lúcia se virou para mim e pela primeira vez em meses, vi minha irmã mais nova, não a mulher manipulada por Roberto, mas a menina que havia crescido comigo. Carmen, disse ela com a voz embargada. O que eu faço? Ligue para a polícia, eu disse simplesmente. Lúcia, se você fizer isso, eles vão atrás de você também, ameaçou Roberto. Você assinou os papéis. Você moveu o dinheiro, porque você me disse para fazer. Isso não importa. Aos olhos da lei, você é cúmplice. Diogo falou pela primeira vez em 10 minutos. Não, se ela cooperar com as autoridades. Roberto o olhou com desprezo. O que você sabe, garoto? Eu sei que tenho gravadas as últimas 2 confissões que você acabou de fazer. A cor sumiu do rosto de Roberto. Que gravação? Diogo levantou o telefone. Tudo, desde que você admitiu que sabia das propriedades desde o começo. Me dê esse telefone! Roberto se lançou contra Diogo, mas meu filho era mais jovem, mais rápido. Desviou do ataque e correu para a porta. Roberto! Gritou Lúcia. Diga a ele para apagar essa gravação. Minha irmã o olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era amor, não era lealdade, era nojo. Não, disse Lúcia com a voz clara. Carmen, tem razão. Eu ligo para a polícia. Esse foi o momento em que eu soube que havíamos ganhado. Roberto sabia disso também. Seu rosto se transformou em algo feio, desesperado. Se você fizer isso, ele gritou para Lúcia, você perde tudo. A casa, o carro, a conta bancária. Tudo está no meu nome. Eu não me importo, respondeu minha irmã. Prefiro viver pobre do que viver com você. E foi aí que Roberto cometeu seu último erro fatal. Sacou as chaves do carro e correu para a porta. Aonde você vai? Gritou Lúcia. Destruir qualquer evidência antes que a polícia chegue. Diogo discou 190 enquanto Roberto ligava o carro. Mas era tarde demais para ele, porque Diogo não só havia gravado as confissões, como as estava subindo para a nuvem em tempo real. E eu havia enviado cópias para o delegado Ruiz 5 minutos antes. Roberto não ia escapar, e nós finalmente teríamos justiça. 20 minutos depois, Roberto foi preso a 3 quarteirões de distância quando tentou fugir para a rodovia. O delegado Ruiz nos informou que o encontraram com uma mala cheia de documentos e um pendrive que continha arquivos bancários. Tentou destruir evidências? Perguntou Diogo. Pelo contrário, sorriu o delegado. Tentou fugir com elas. Agora temos provas de outros 2 casos similares. Lúcia desabou no sofá da sala. Em 2 horas, ela havia perdido o marido, sua estabilidade econômica e, provavelmente, sua liberdade. Carmen, ela me disse com a voz embargada. Você consegue me perdoar algum dia? A pergunta me doeu mais do que eu esperava. Olhei para minha irmã mais nova, que sempre foi a dramática, mas nunca tinha sido má. Roberto a havia manipulado tão habilmente que ela realmente acreditou que estava cuidando da mamãe. Lúcia, a pergunta não é se eu posso te perdoar. A pergunta é se você pode se perdoar. Eu não sei como viver com o que fiz. Diogo se aproximou dela. Tia, você ajudou a detê-lo. No final, você fez a coisa certa. Mas o dano já está feito. Ele estava certo. 400 mil reais desaparecidos. 3 meses de terror para a mamãe. Confiança quebrada entre irmãs. Meu telefone tocou. Era o Dr. Noronha. Carmen, tenho notícias excelentes. Roberto tinha uma conta bancária nos Estados Unidos com 600 mil reais. Como é possível? Aparentemente, sua mãe no Brasil não era a única vítima dele. Ele tem outros 2 casos similares em Curitiba e Belo Horizonte. A informação me atingiu como um raio. Roberto era um predador em série que se especializava em roubar idosas. O que acontece com esse dinheiro? Como foi obtido fraudulentamente será devolvido às vítimas.
Sua mãe deve recuperar tudo o que roubaram, mais juros. Eu desliguei e contei as notícias a Lúcia e Diogo. Roberto estava fazendo isso com outras famílias? Perguntou Lúcia, horrorizada. Ao que parece, e você provavelmente era apenas o meio para chegar à mamãe. O que vai acontecer comigo? Sussurrou Lúcia. O doutor Noronha diz que, como você cooperou com a investigação e tem evidências de que foi manipulada, provavelmente só enfrentará serviço comunitário. E Roberto? Roberto vai enfrentar múltiplas acusações federais por fraude, abuso de idosos e falsificação de documentos. Lúcia começou a chorar novamente, mas desta vez não eram lágrimas de autopiedade, eram lágrimas de alívio. Carmen, quero que você saiba que nunca, nem por um segundo, deixei de amar a mamãe. Eu sei, Lúcia. Roberto me dizia que a confusão era normal, que os medicamentos a ajudavam, que o dinheiro era para o bem dela. Roberto é um especialista em manipular pessoas. Você acha que a mamãe poderá me perdoar? Essa era a pergunta de R$1 milhão. Mamãe havia sido traída pela filha em quem mais confiava, dopada até a confusão e despojada de suas economias. Vamos descobrir. Voltamos para minha casa, onde a mamãe nos esperava na sala, assistindo à televisão com os olhos mais claros que eu lhe vira em meses. Como você se sente, mamãe? Perguntei. Como se tivessem tirado uma nuvem da minha cabeça. Respondeu. O que aconteceu com Roberto? Ele foi preso. Bom, sua resposta foi seca, sem emoção. E Lúcia? Lúcia entrou atrás de mim timidamente. Mamãe, ela começou com a voz embargada. Sente-se, disse mamãe sem olhá-la. Lúcia sentou-se na poltrona da frente como uma criança repreendida. Explique-me uma coisa, disse mamãe com a voz firme. Em algum momento durante estes últimos meses você pensou que algo estava errado? Sim, admitiu Lúcia. Mas Roberto me convencia de que era normal. Quando você soube que estavam me roubando dinheiro? Só hoje. Roberto me dizia que era para gastos médicos. E nunca perguntou por que eu precisava de tantos gastos médicos de repente? Pensei que era porque a senhora estava envelhecendo. Mamãe a olhou fixamente durante 1 minuto que pareceu eterno. Lúcia, durante 85 anos eu gerenciei minhas próprias finanças, tomei minhas próprias decisões e cuidei da minha própria saúde. Você realmente acreditou que, de repente, eu ia perder todas essas habilidades em 3 meses? Roberto dizia que a demência pode aparecer rapidamente, e você acreditou nele em vez de confiar na sua própria mãe. Lúcia começou a chorar. Mamãe, eu estava confusa. Roberto parecia tão certo de tudo. Dizia que me amava, que amava a nossa família. Roberto usou você? Eu já sei. Você sabe? Ou ainda acredita que, no fundo, ele tinha boas intenções? A pergunta colocou Lúcia em uma posição difícil. Eu podia ver a luta em seus olhos entre admitir completamente a traição de Roberto ou se agarrar à ideia de que parte do amor dele havia sido real. Acho que ele me usou desde o começo, disse ela finalmente. Correto. E me usou também. Você pode me perdoar? Mamãe suspirou profundamente. Lúcia, não é uma questão de te perdoar. É uma questão de se eu posso voltar a confiar em você. Eu farei o que for preciso para recuperar sua confiança, começando por me dizer a verdade. Sobre tudo. Sim. Então, explique-me quantas vezes assinei documentos sem saber o que estava assinando. Lúcia empalideceu. O que você quer dizer? Quantas vezes Roberto me pôs papéis na frente enquanto eu estava dopada, e você disse que estava tudo bem eu assinar? O silêncio foi devastador. 3 vezes, admitiu Lúcia finalmente. Diogo se enrijeceu em sua cadeira. Que tipo de documentos? Procurações? Mudança de beneficiários e... Ela parou. E o que mais? Perguntou mamãe com a voz perigosa. Um testamento. Minhas mãos se fecharam em punhos. Um testamento novo. Roberto disse que era para proteger os bens de impostos. E o que dizia esse testamento? Que se algo acontecesse com a mamãe, tudo se dividiria entre Roberto e eu. O quê? A voz da mamãe ecoou pela casa. Mas era só por proteção legal. Lúcia! A voz da mamãe se elevou. Você me fez assinar um documento que dava metade dos meus bens a um estranho. Roberto não é um estranho. É meu marido. Roberto é um ladrão. Eu já sei. Você sabe? Ou ainda está pensando que talvez estejamos sendo duros com ele? Lúcia não respondeu, o que foi resposta suficiente. Mamãe se virou para mim. Carmen, ligue para o Dr. Noronha.
Eu quero anular esse testamento imediatamente. Mamãe, interveio Lúcia. Eu sei que cometi erros, mas... Erros? A voz da mamãe se elevou. Lúcia, você me fez assinar minha própria sentença de morte. Não era essa a intenção. A intenção não importa. O resultado, sim. Diogo se aproximou da mamãe e pôs uma mão no ombro dela. Vó, acalme-se. Tudo vai se resolver. Não, Diogo, nem tudo vai se resolver. Mamãe olhou para Lúcia fixamente. Porque agora eu sei que minha filha mais nova é capaz de me trair por um homem. Mamãe, por favor, por favor. O quê? Que eu finja que isso não aconteceu? Que eu confie em você de novo como se nada tivesse acontecido? Sim, eu não posso fazer isso, Lúcia. As palavras caíram sobre a sala como uma sentença final. Então o quê? Perguntou Lúcia em meio aos soluços. Então você vai ter que reconquistar minha confiança se é que isso é possível. Como? Começando por me entregar tudo o que Roberto pegou, cada documento, cada chave, cada real. Eu não tenho mais nada. Tudo estava no nome do Roberto. Então comece por me ajudar a recuperar. Mamãe se dirigiu para a porta. Carmen, eu vou ficar com você até que isso se resolva completamente. Claro, mamãe. E Lúcia? Ah, sim? Da próxima vez que um homem tentar te convencer a trair sua família, lembre-se deste dia. Com isso, mamãe saiu em direção à cozinha, deixando Lúcia chorando no sofá. Diogo me seguiu para fora. Acha que a avó a perdoa algum dia? Eu não sei, Diogo. Mamãe perdeu mais do que dinheiro. Perdeu a confiança na própria filha. E você? Vai perdoar a tia Lúcia? A pergunta me fez refletir. Lúcia havia sido manipulada, mas também havia tomado decisões. Havia escolhido acreditar em Roberto, em vez de na própria mãe. Havia escolhido assinar documentos sem perguntar. Havia escolhido manter segredos. Vou tentar, eu disse, finalmente. Mas as coisas nunca mais serão as mesmas. O que vai acontecer agora? Essa era a pergunta crucial. Roberto estaria na prisão, mas os danos emocionais durariam muito tempo. Agora, meu filho, vamos reconstruir o que puder ser reconstruído e aprender a viver com o que não pode. Mas eu não tinha ideia de que o pior ainda estava por vir. 3 dias depois, o Dr. Noronha nos chamou em seu escritório para uma reunião urgente. Seu tom no telefone tinha sido estranho, preocupado. O que você acha que ele quer? Perguntou Diogo, enquanto dirigia para o centro. Provavelmente já tem prontos os papéis para anular o testamento falso. Mamãe ia no banco de trás, parecendo muito melhor desde que havia parado de tomar os remédios de Roberto. Sua mente estava clara, seus olhos brilhantes, e pela primeira vez em meses, ela havia voltado a fazer piadas sarcásticas. Se esse doutor for me dizer que preciso de mais documentos, ela murmurou, vou dizer a ele para procurar outro trabalho. Chegamos ao escritório e a secretária nos recebeu com um sorriso nervoso. O doutor Noronha está esperando, mas há outras pessoas com ele. Que outras pessoas? Perguntei. É melhor falarem diretamente com ele. Entramos no escritório e encontramos o Dr. Noronha sentado com 2 pessoas que não conhecíamos. Uma mulher mais velha, de aproximadamente 60 anos, e um homem jovem que se parecia muito com Roberto. Carmen, Esperança, Diogo. Nos cumprimentou o doutor. Eu lhes apresento a senhora Patrícia Herrera e o Miguel Herrera. O sobrenome me soou imediatamente. Herrera. Eles são parentes de Roberto. Eu sou a mãe dele, disse a mulher mais velha com a voz firme. E ele é o irmão dele. Um silêncio constrangedor preencheu o escritório. E o que vocês estão fazendo aqui? Perguntou mamãe diretamente. Patrícia Herrera nos olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não parecia envergonhada, mas também não hostil. Viemos pedir desculpas, disse ela finalmente. Pedir desculpas? Diogo se inclinou na cadeira. Pelo que sua família fez à minha avó? Por quê? Respondeu Miguel. Roberto não é a primeira vez que faz isso. As palavras caíram sobre nós como uma bomba. Como assim não é a primeira vez? Perguntou mamãe. Patrícia suspirou profundamente. Roberto tem feito isso há anos. Procura mulheres que trabalham com idosos, casa-se com elas e depois usa essa conexão para roubar pessoas mais velhas. E vocês sabiam disso? Nós suspeitávamos, admitiu Miguel. Mas nunca tivemos provas até agora. O Dr. Noronha abriu uma pasta. A família Herrera me contactou após a prisão de Roberto. Eles trazem informações que vocês precisam ouvir. Patrícia tirou uma pequena caderneta da bolsa.
Roberto se casou 5 vezes nos últimos 10 anos. 5 vezes, sussurrei. Cada esposa trabalhava em bancos, hospitais ou casas de repouso. Cada casamento terminava depois que ele conseguia acesso a alguma pessoa idosa com dinheiro. Diogo estava tomando notas em seu telefone. O que aconteceu com as outras esposas? 2 continuam presas por fraude. Uma se suicidou. Uma conseguiu provar sua inocência e ficou livre. O ar saiu dos meus pulmões. Lúcia havia estado a ponto de se tornar a vítima número 6. Por que vocês não o denunciaram antes? Perguntou mamãe. Por quê? Disse Miguel. Até agora nunca tínhamos tido evidência direta. Roberto era muito cuidadoso. E agora vocês têm evidência. Patrícia assentiu. Roberto se tornou descuidado. As gravações que Diogo fez foram o que precisávamos para confirmar o padrão dele. Mas há algo mais. Interveio o Dr. Noronha. Algo que vocês precisam saber sobre as propriedades de Pirituba. O que acontece com as propriedades? Não existem! Meus ouvidos deviam estar falhando. Como assim? Não existem? Roberto inventou as propriedades para chantageá-las. Criou documentos falsos, contratos de aluguel fictícios, tudo para fazer com que acreditassem que Esperança enfrentaria problemas com a Receita Federal. A sala começou a girar. Tudo era mentira. Tudo. Mamãe se levantou lentamente. Estão me dizendo que Roberto nos chantageou com propriedades que não existem? Exatamente. E nós estávamos a ponto de desistir por nada? Sim. A risada que saiu da mamãe foi tudo menos divertida. Era amarga, furiosa. Aquele maldito canalha! Mamãe! Disse Diogo surpreso. Em 85 anos, eu nunca tinha ouvido a avó dizer um palavrão. Não, Diogo. Aquele homem não merece respeito no meu vocabulário. Patrícia se aproximou da mamãe. Dona Esperança, eu sei que nada do que dissermos pode reparar o dano que meu filho causou. A senhora tem razão. Nada pode reparar. Mas queremos ajudar de qualquer maneira possível. Como? Miguel tirou um envelope grosso. Roberto tem contas bancárias nos Estados Unidos e no Canadá, com dinheiro roubado de todas as suas vítimas. Temos trabalhado com as autoridades para recuperar esses fundos. Quanto dinheiro? Aproximadamente 2 milhões de reais. A cifra era avassaladora. De quantas vítimas? 14 famílias no total. Meu Deus! Sussurrou Diogo. O doutor Noronha continuou. Como vocês foram as vítimas que ajudaram a desmascarar toda a operação, teriam direito a uma parte substancial desses fundos recuperados. Não queremos dinheiro que ele roubou de outras famílias, disse mamãe firmemente. Não é dinheiro roubado de outras famílias, explicou Patrícia. É dinheiro que Roberto roubou e escondeu. As outras famílias já foram compensadas com seus próprios casos. Então, quanto nos caberia? Aproximadamente 800 mil reais. O número era o dobro do que Roberto havia roubado originalmente. E o que teríamos que fazer para obtê-lo? Testemunhar no julgamento contra Roberto. Mamãe não hesitou. É claro que vamos testemunhar. Há mais uma coisa, disse Miguel nervosamente. Roberto pediu para falar com Lúcia. Todos nos viramos para ele. Para quê? Ele diz que quer se desculpar. E vocês acreditam nele? Perguntou Diogo. Não, respondeu Patrícia imediatamente. Roberto nunca se desculpa por nada. Se ele quer falar com Lúcia, é porque tem algum plano. Que tipo de plano? Provavelmente quer convencê-la a mudar o depoimento dela ou a ajudá-lo de alguma forma. Mamãe se virou para mim. Onde está Lúcia agora? Na casa dela. Está lá desde que prenderam Roberto. Sozinha. Algo na expressão da mamãe me preocupou. O que você está pensando? Estou pensando que Roberto é mais inteligente do que pensávamos e mais perigoso. Como ele pediu para falar especificamente com Lúcia? Como ele sabe que ela não está presa também? A pergunta nos atingiu a todos. Você tem razão, disse o Dr. Noronha. Roberto não deveria saber o status legal de Lúcia, a menos que alguém tenha contado, acrescentou Patrícia. Alguém como quem? Como o advogado de Roberto. Miguel pegou o telefone. Vou ligar para o detetive responsável pelo caso. Enquanto Miguel fazia a ligação, o resto de nós ficou em silêncio, processando as implicações. Se Roberto tinha informações sobre Lúcia, significava que estava planejando algo. E se estava planejando algo, Lúcia poderia estar em perigo. Miguel desligou o telefone com o rosto preocupado. O que aconteceu? Perguntei. Roberto fugiu da custódia esta manhã. O mundo parou. Como isso é possível? Ele atacou um guarda durante o transporte para o fórum.
roubou um carro e desapareceu. E não nos avisaram? A polícia estava tentando localizá-lo antes de causar pânico. Diogo já estava discando o número de Lúcia. Tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não atende, disse com a voz tensa. Mamãe se levantou. Vamos agora. Para onde? Para a casa da Lúcia. Se Roberto está livre, ela está em perigo. Chegamos à casa de Lúcia em tempo recorde. O carro de Roberto estava estacionado na frente. Ligue para a polícia, eu disse a Diogo enquanto estacionávamos a um quarteirão de distância. Eu já liguei. Estão a caminho. Quanto tempo eles demoram para chegar? 15 minutos. Olhamos para a casa. De fora, tudo parecia normal. Normal demais. Não podemos esperar 15 minutos, disse mamãe. Vó, é perigoso. Roberto pode estar armado. Diogo, essa é a minha filha. Eu não vou deixá-la sozinha com aquele monstro. Ela estava certa. Não importava o que Lúcia tivesse feito. Ela ainda era minha irmã. Ok, mas vamos fazer isso de forma inteligente, eu disse. Diogo, você vai para a parte de trás da casa. Mamãe e eu vamos pela frente. Se você ouvir algo ruim, não tente ser herói. Grite para que os vizinhos venham. E se Roberto tiver uma arma? Então corremos e esperamos a polícia. Nos separamos. Diogo contornou a casa em direção ao quintal. Mamãe e eu nos aproximamos da porta da frente. Podíamos ouvir vozes lá dentro. A voz de Roberto, forte e agressiva. A voz de Lúcia, assustada. Eu não me importo com o que você disse à polícia, dizia Roberto. Você vai ligar para Carmen e vai dizer que foi tudo um mal-entendido. Roberto, eu não posso fazer isso. Claro que pode. E vai fazer. Mamãe me olhou com olhos determinados. Eu assenti. Abri a porta lentamente. Não estava trancada. A sala estava vazia, mas as vozes vinham da cozinha. Roberto, por favor, suplicava Lúcia. Apenas vá embora. Fuja para outro país e nos deixe em paz. Fugir? Não, Lúcia. Eu não vou fugir quando ainda há dinheiro para recuperar. Que dinheiro? Não há mais dinheiro. Sua sogra tem mais dinheiro do que vocês sabem e vamos conseguir. Mamãe e eu nos aproximamos da porta da cozinha. Podíamos ver parcialmente o interior através do vidro. Roberto tinha Lúcia sentada em uma cadeira, mas não parecia ter arma visível. Como? Perguntou Lúcia. Simples. Você vai assinar documentos dizendo que sua mãe está te dando os bens voluntariamente. Ela nunca vai fazer isso. Ela vai fazer se quiser te ver viva. Aquelas palavras me gelaram o sangue. Mamãe tocou meu braço e apontou para a janela da cozinha. Diogo estava lá, olhando para dentro. Eu fiz sinais para que ele esperasse. Roberto, disse Lúcia com a voz mais firme. Isso tem que parar. Isso para quando eu disser que para. A polícia já sabe de tudo. Mesmo que você conseguisse mais dinheiro, nunca poderia desfrutá-lo. A polícia? Roberto riu. Lúcia, querida, a polícia no Brasil é muito fácil de subornar. Nem todos os policiais. Com dinheiro suficiente, todos os policiais. Mamãe tinha ouvido o suficiente. Ela empurrou a porta da cozinha e entrou como um furacão. Afaste-se da minha filha, disse com uma voz que eu não reconheci. Roberto se virou surpreso. Esperança, que conveniente. Mamãe, não, gritou Lúcia. Saia daqui, eu não saio sem você. Roberto sorriu. Perfeito, agora eu tenho as duas. Foi então que percebi meu erro. Roberto não tinha vindo apenas para ameaçar Lúcia. Ele tinha vindo para usá-la como isca para nos atrair. O que você quer, Roberto? Perguntou mamãe. Quero que a senhora assine documentos transferindo todos os seus bens para Lúcia. E depois quero que Lúcia assine documentos transferindo esses mesmos bens para mim. E se eu não fizer? Roberto tirou algo do bolso. Uma faca de cozinha. Então sua filha vai ter um acidente muito infeliz. Lúcia começou a tremer, mas mamãe se manteve firme. Roberto, você é um covarde. Eu sou um homem de negócios. Você é um ladrão. Eu sou o que a sociedade me fez. A sociedade te fez um manipulador de mulheres. A sociedade me ensinou que só os fortes sobrevivem. Mamãe se aproximou um passo. E você acha que ameaçar uma idosa e a filha dela te torna forte? Me torna eficaz. Nesse momento, Diogo entrou pela porta dos fundos silenciosamente. Roberto estava de costas para ele, concentrado em mamãe e Lúcia. Eu fiz contato visual com Diogo e apontei discretamente para Roberto. Meu filho entendeu imediatamente. Roberto, disse mamãe, dando mais um passo à frente para manter a atenção dele. Eu tenho uma proposta para você. Que proposta? Eu assino o que você quiser,
mas você deixa Lúcia ir. Você não precisa de nós duas. Para que você precisa de mim? Para que ninguém suspeite que Lúcia está agindo sob coação. E depois? Roberto sorriu cruelmente. Depois, vocês duas terão um acidente. Um acidente muito triste em que uma mãe e uma filha morreram em um assalto em casa. Lúcia começou a soluçar. Roberto, por favor, eu te amei. O amor é uma fraqueza, Lúcia. Eu aproveitei sua fraqueza. Você nunca sentiu nada real por mim? Senti gratidão. Você facilitou meu trabalho. Aquelas palavras quebraram algo em Lúcia. Eu vi como a última esperança de que Roberto tivesse tido sentimentos reais por ela finalmente morreu. Você é um monstro. Ela sussurrou. Eu sou um sobrevivente. Nesse momento, Diogo se moveu. Lançou-se sobre Roberto por trás, agarrando o braço que segurava a faca. Roberto gritou de surpresa e tentou se virar, mas Diogo era mais jovem e mais forte. Corram! Gritou Diogo. Mamãe agarrou Lúcia e a puxou em direção à porta. Roberto conseguiu se soltar parcialmente e deu uma cotovelada em Diogo nas costelas. Meu filho se dobrou de dor, mas não soltou o braço de Roberto. Diogo! Gritei, entrando na cozinha. Roberto viu que estava perdendo o controle da situação e fez algo desesperado. Conseguiu girar a faca e cortou a mão de Diogo. Meu filho gritou de dor e finalmente soltou Roberto. Agora vocês vão ver o que acontece quando não cooperam. Rugiu Roberto, levantando a faca em direção a Diogo. Mas antes que pudesse atacar, algo inacreditável aconteceu. Lúcia pegou uma frigideira pesada do balcão e bateu na cabeça de Roberto com toda a sua força. O som foi horrível. Um golpe seco. Final. Roberto desabou no chão inconsciente. A faca rolou para o canto da cozinha. Por um momento ficamos todos imóveis, processando o que havia acontecido. Depois, Lúcia desabou também, mas não de um golpe físico. Desabou pelo peso emocional do que acabara de fazer. Eu o matei, ela sussurrou. Diogo se aproximou de Roberto e verificou o pulso. Não, está vivo, mas inconsciente. O som de sirene se aproximava. A polícia, eu disse, sentindo-me aliviada pela primeira vez em dias. Mamãe se aproximou de Lúcia, que continuava sentada no chão, olhando para Roberto com uma mistura de horror e alívio. Minha filha, disse mamãe suavemente. Mamãe, ele quase nos matou, mas não o fez porque você o impediu. A senhora vai me perdoar algum dia? Mamãe se ajoelhou ao lado de Lúcia. Aos 85 anos, ela se ajoelhou no chão da cozinha para abraçar a filha mais nova. Eu já te perdoei, minha filha. Quando você bateu no Roberto para salvar seu sobrinho, eu já te perdoei. As duas começaram a chorar. Diogo se aproximou de mim, segurando a mão ferida. Você está bem, meu filho? Eu vou ficar bem. E você? Melhor do que estive em meses. A polícia entrou no momento em que Roberto começava a recuperar a consciência. Desta vez, ele não ia escapar. 6 meses depois, estávamos sentadas na sala do fórum, esperando o veredito final. Roberto enfrentava acusações por fraude, sequestro, ameaças e violência doméstica. O julgamento havia sido uma revelação atrás da outra. Durante as audiências, descobrimos que Roberto tinha vítimas em 5 estados diferentes. A operação dele era muito maior do que havíamos imaginado. Também descobrimos que ele havia usado identidades falsas. Roberto Herrera nem sequer era o nome real dele. O verdadeiro nome era Roberto Mendes, e ele tinha antecedentes criminais que remontavam a 15 anos. Mas a revelação mais chocante veio durante o depoimento de Patrícia e Miguel Herrera. Eles não eram mãe e irmão dele. Eram detetives particulares contratados por famílias de vítimas anteriores para rastrear Roberto. Eles estavam seguindo os movimentos dele há 2 anos, esperando o momento perfeito para prendê-lo com evidências suficientes. Nosso caso havia sido a gota d'água. Como a senhora se sente sabendo que ajudou a prender um predador em série? Me perguntou a repórter depois de um dos depoimentos. Eu não soube como responder. Por um lado, sentia orgulho de que nossa família tivesse ajudado a fazer justiça. Por outro lado, ainda sentia dor por tudo o que havíamos perdido no processo. Lúcia havia testemunhado durante 3 dias completos. O depoimento dela havia sido devastador para a defesa de Roberto. Ela havia admitido abertamente sua participação na fraude, mas também havia explicado detalhadamente como Roberto a havia manipulado. Ela chorou no banco das testemunhas quando descreveu o momento em que se deu conta de que tudo havia sido uma mentira.
O acusado alguma vez expressou amor genuíno pela senhora? Havia perguntado o promotor. Não, havia respondido Lúcia. Agora eu percebo que tudo o que ele me disse foi calculado para me manipular. Como a senhora se sente? Por isso me sinto estúpida. Me sinto usada. Mas, acima de tudo, me sinto culpada por ter colocado minha mãe em perigo. Roberto havia ficado sentado durante todo o depoimento com uma expressão completamente fria. Não demonstrava remorso, arrependimento ou mesmo interesse. Era como se estivesse ouvindo a previsão do tempo. Mamãe também havia testemunhado. O depoimento dela havia sido mais poderoso do que qualquer evidência física. Dona Morales, havia dito o advogado de defesa. Não é possível que a senhora estivesse experimentando confusão natural devido à idade? Jovem, havia respondido mamãe com a voz firme. Eu tenho 85 anos, criei 2 filhas, gerenciei minhas finanças por 60 anos e mantive minha casa por 3 décadas. Eu não estava confusa, eu estava sendo dopada. Ah? Como a senhora pode ter tanta certeza? Porque no momento em que parei de tomar as pílulas que o acusado me dava, minha mente clareou completamente. Não é possível que os remédios estivessem realmente a ajudando. Mamãe havia se inclinado para a frente no banco das testemunhas. Jovem, se esses remédios estavam me ajudando, por que não me disseram o que eram? Por que não me explicaram para que eu os estava tomando? Por que os escondiam quando eu perguntava? O advogado não havia tido resposta para isso. Diogo havia testemunhado sobre as gravações que havia feito, a evidência bancária que havia recolhido e o momento em que Roberto o havia atacado com a faca. O senhor temeu pela sua vida? Havia perguntado o promotor. Eu temi pela vida da minha avó e da minha tia, havia respondido Diogo. Roberto havia dito claramente que planejava matá-las. Eu havia testemunhado sobre a descoberta inicial da fraude, as mentiras de Roberto sobre as propriedades inexistentes e a experiência traumática de ver minha mãe dopada até a confusão. Mas o depoimento mais impactante havia vindo de uma fonte inesperada. Uma das vítimas anteriores de Roberto havia viajado de Curitiba para testemunhar. O nome dela era Dona Helena Vasconcelos, e ela tinha 90 anos. Roberto havia sido casado com a neta dela por 2 anos. Durante esse tempo, ele havia esvaziado as contas bancárias de Dona Helena, falsificado documentos para vender a casa dela e, no final, havia abandonado a neta quando não havia mais dinheiro para roubar. O acusado me tirou meu lar, havia testemunhado Helena com a voz trêmula, mas determinada. Me tirou minhas economias, mas o pior de tudo, me tirou a confiança na minha própria família. O que a senhora quer dizer? Minha neta continua se culpando pelo que aconteceu. Continua acreditando que deveria ter percebido. Roberto não só roubou meu dinheiro, ele destruiu o relacionamento com a minha neta. Quando Helena havia terminado de testemunhar, havia olhado diretamente para Roberto. Espero que você apodreça na cadeia, ela havia dito com uma dignidade que me fez chorar. Roberto não havia demonstrado nenhuma ponta de emoção. Agora estávamos esperando o veredito. Nervosa? Me perguntou Diogo. Não, confiante. E era verdade. Depois de ouvir todas as evidências, depois de ver o padrão de comportamento de Roberto, depois de entender a magnitude dos crimes dele, eu sabia que ele seria considerado culpado. A única pergunta era quantos anos ele receberia de pena. O juiz voltou à sala. Chegamos a um veredito, anunciou. Roberto se pôs de pé com seu advogado. No caso de Roberto Mendes, pelas acusações de fraude em 1º grau, culpado. Lúcia apertou minha mão. Pelas acusações de abuso de idosos, culpado. Mamãe assentiu com satisfação. Pelas acusações de falsificação de documentos, culpado. Diogo sorriu levemente. Pelas acusações de sequestro, culpado. Pelas acusações de ameaças com arma, culpado. Quando o juiz terminou de ler todos os vereditos, Roberto havia sido considerado culpado de 16 acusações diferentes. A sentença será proferida em 2 semanas, anunciou o juiz. Enquanto levavam Roberto algemado, ele se virou para nós. Pela primeira vez em todo o processo, ele demonstrou uma emoção. Raiva. Isto não acaba aqui, ele nos gritou. Eu sei onde todas vocês moram. Os guardas o levaram antes que pudesse dizer mais. Mas a mensagem havia sido clara. Mesmo na prisão, Roberto continuaria sendo uma ameaça. Você acha que ele falou sério? Perguntou Lúcia enquanto saíamos do fórum. Não importa, eu respondi. Não temos mais medo dele. Mas eu estava mentindo.
porque 2 semanas depois, quando o juiz sentenciou Roberto a 20 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional, descobrimos que Roberto tinha um plano final, um plano que colocaria nossa família em mais perigo do que jamais havíamos imaginado. Na noite após a sentença, recebi uma ligação que mudou tudo. Era o detetive Silva, que havia cuidado do caso desde o começo. Carmen, vocês precisam sair da cidade esta noite. O que aconteceu? Roberto tinha um sócio, alguém que estivemos tentando identificar por meses. Meu sangue gelou. Que tipo de sócio? Alguém que financiava as operações dele e compartilhava os lucros. Alguém com recursos suficientes para contratar matadores de aluguel. Matadores de aluguel? Carmen. Interceptamos comunicações que indicam que vão tentar eliminar testemunhas-chave. Isso inclui sua família. Eu desliguei o telefone e imediatamente liguei para Diogo e mamãe. Arrumem uma mala. Agora. Sairemos em 1 hora. Para onde? Eu não sei. Para longe. Durante a hora seguinte, arrumamos o essencial enquanto esperávamos a chegada de uma escolta policial. Mas a escolta nunca chegou. No lugar dela, chegaram 2 homens em um carro preto. Eu os vi pela janela da minha sala. Não eram policiais. Diogo, eu sussurrei. Pegue a avó e saiam pela porta dos fundos. O que está acontecendo? Os homens de Roberto estão aqui. Não tivemos tempo para discutir. Diogo ajudou a mamãe a caminhar em direção à cozinha enquanto eu vigiava pela janela. Os homens saíram do carro. Um deles tinha algo na mão que brilhou sob a luz da rua. Uma arma. Disquei 190 enquanto seguia Diogo e mamãe em direção ao quintal. 190. Qual é a sua emergência? Homens armados cercaram minha casa. Eu sussurrei. Somos testemunhas em um caso federal. Oti. Eu dei o meu endereço enquanto corríamos para a casa da minha vizinha. As unidades estão a caminho. Mantenham-se escondidos. Minha vizinha, Dona Rosário, nos abriu a porta sem perguntas. Era uma mulher mais velha que vivia sozinha, mas tinha o bom senso de não fazer barulho quando pessoas chegavam correndo em pânico. O que houve, minha filha? Homens maus. Eu expliquei rapidamente. Podemos ficar aqui até a polícia chegar? Claro. Da janela de Dona Rosário, podíamos ver minha casa. Os 2 homens tinham arrombado a porta da frente e estavam lá dentro com lanternas. O que eles estão procurando? Perguntou mamãe. Nós. 5 minutos depois, os homens saíram da minha casa, obviamente frustrados. Um deles fez um telefonema. Eu não conseguia ouvir o que ele dizia, mas a linguagem corporal dele sugeria que estava recebendo novas instruções. Depois de desligar, os 2 homens entraram no carro e foram embora. Já foram? Perguntou Diogo. Por enquanto. 15 minutos depois, a polícia chegou. 3 viaturas e um carro descaracterizado. Do carro descaracterizado, saiu o detetive Silva, acompanhado de uma mulher que eu não reconheci. Carmen! Ele gritou. Vocês estão bem? Saímos da casa de Dona Rosário. Estamos bem. Prenderam os homens? Estamos rastreando-os. Mas eu tenho que dar notícias. Que notícias? A mulher que acompanhava o detetive Silva se aproximou. Eu sou a agente federal Souza. Ela se apresentou. Estivemos investigando uma rede de fraude de idosos que opera em múltiplos estados. Uma rede? Roberto Mendes era apenas uma pequena parte de uma organização muito maior. Diogo se adiantou. Quão grande? 120 vítimas identificadas até agora. Aproximadamente 15 milhões de reais roubados nos últimos 5 anos. Os números eram esmagadores. E o sócio de Roberto? A agente Souza trocou olhares com o detetive Silva. Essa é a parte complicada. Como complicada? O sócio é alguém que vocês conhecem. E meu coração começou a bater mais rápido. Quem? O Dr. Noronha. O nome me atingiu como um raio. O advogado que estava cuidando do caso do papai. Ele mesmo. O doutor que estava medicando a mamãe. Mamãe ficou pálida. O doutor estava trabalhando com Roberto? Não só trabalhando com ele, explicou a agente Souza. Era o cérebro por trás de toda a operação. Como? O Dr. Noronha identificava pacientes mais velhos com dinheiro. Roberto se aproximava das famílias. Entre os dois, desenvolviam planos para obter acesso aos bens dos idosos. E os medicamentos? Os medicamentos eram para garantir que as vítimas parecessem incapazes quando precisavam assinar documentos legais. Diogo estava fazendo anotações furiosamente. Quantas vítimas? O Dr. Noronha tem feito isso por 10 anos. Roberto era apenas um de vários operadores que trabalhavam para ele. Onde está o doutor agora?
essa é a má notícia. Ele fugiu do país esta manhã. Para onde? Não sabemos. Mas antes de ir, contratou matadores de aluguel para eliminar as principais testemunhas da operação. Vocês, Dona Helena Vasconcelos de Curitiba e a família Herrera de Belo Horizonte. A agente Souza nos olhou seriamente. Até que prendamos o Dr. Noronha e seus matadores de aluguel, vocês estão em perigo real. O que a senhora sugere que façamos? Programa de proteção a testemunhas até que isso se resolva completamente. Lúcia, que havia estado silenciosa durante toda a conversa, finalmente falou. Por quanto tempo? Não sabemos. Pode ser semanas, pode ser meses. Mamãe se endireitou com aquela determinação que havia demonstrado durante todo o caso. E se não aceitarmos a proteção? Então vocês estariam por conta própria contra uma organização que já matou testemunhas anteriores. Mataram testemunhas? 3 pessoas em Curitiba, 2 em Belo Horizonte. As estatísticas eram aterrorizantes. E Lúcia? Perguntou mamãe. Ela também está em perigo. Todos os membros das famílias testemunhas estão em perigo. Lúcia começou a chorar. Isso nunca vai acabar. Vai acabar, disse a agente Souza firmemente, quando prendermos todos os envolvidos. E enquanto isso, nós os manteremos seguros. Olhei para minha família. Mamãe, aos 85 anos, havia sobrevivido a uma tentativa de roubo, manipulação, drogas e ameaças. Lúcia havia perdido seu casamento, sua estabilidade e quase sua vida. Diogo havia sido atacado fisicamente e havia arriscado sua segurança para nos proteger. Havíamos passado por muita coisa para desistir agora. Eu aceito a proteção, eu disse finalmente. Mas eu quero uma coisa. O quê? Quando prenderem o Dr. Noronha, eu quero testemunhar pessoalmente contra ele. A agente Souza sorriu. Com certeza. E as outras vítimas? As famílias que foram feridas por esta organização, todas terão a oportunidade de obter justiça. Mamãe se aproximou de mim. Carmen, sabe o que mais me incomoda em tudo isso? O que, mamãe? Que durante 85 anos eu trabalhei, economizei e me sacrifiquei para ter segurança na minha velhice. E esses criminosos quase me tiraram essa segurança em 3 meses. Mas não tiraram. Não tiraram. Sabe por quê? Por quê? Porque eu tenho uma filha que não desistiu quando as coisas ficaram difíceis. As palavras dela me tocaram profundamente. E eu tenho outra filha, acrescentou, olhando para Lúcia, que, quando mais importou, escolheu fazer a coisa certa. Lúcia começou a chorar de novo, mas desta vez eram lágrimas de alívio. E eu tenho um neto, continuou, olhando para Diogo, que arriscou a própria vida para proteger a família dele. Diogo sorriu. Eu só fiz o que a senhora me ensinou, vó. E o que eu te ensinei? Que a família se protege, não importa o quê. Mamãe assentiu com orgulho. Exatamente. 3 meses depois, o Dr. Noronha foi preso na Colômbia. 6 meses depois, foi extraditado para o Brasil para enfrentar acusações. O julgamento dele durou 8 meses. No final, foi sentenciado a 30 anos de prisão. Roberto recebeu 5 anos adicionais por conspiração. A organização completa foi desmantelada. 20 vítimas recuperaram seus bens, 15 famílias obtiveram justiça. E nós aprendemos que às vezes a família se quebra antes de se tornar mais forte. Aprendemos que o amor nem sempre protege contra a manipulação, mas sempre pode sobreviver à traição. Aprendemos que aos 85 anos, você ainda pode ser mais forte do que homens de 40. E aprendemos que, quando você tem razão, quando luta por justiça, quando protege quem ama, você pode vencer qualquer coisa. Mamãe agora mora comigo. Lúcia vem nos visitar todos os domingos. Diogo se mudou para uma casa a 3 quarteirões da minha. Estamos mais unidos agora do que antes de Roberto aparecer em nossas vidas. Porque às vezes, para salvar uma família, primeiro você tem que estar disposto a lutar por ela. E nós lutamos e vencemos.